Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é humildade. Olha o que vai dizer, Lucas 14, versículo 1. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer. E eles observavam, achava-se ali diante dele um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus, é correto curar no sábado? Mas eles ficaram calados. Jesus, então, tocando o homem, curou e o mandou para casa. E perguntou-lhes, qual de vós, se tiver um filho ou um boi que venha a cair no poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E não conseguiram responder-lhe. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando depois. Olha para cá, por favor. Vocês lembram que nas últimas mensagens eu falei sobre o lamento de Jesus diante de Jerusalém, que ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, com uma galinha, colocar vocês ali debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E ele estava falando aqui lá para nós, que temos diversas vezes a oportunidade de ouvir o Evangelho e não aproveitamos essas oportunidades. E seremos cobrados por conta disso. Porque nós temos esse privilégio hoje de sentarmos em um local de culto como esse, de podermos cultuar. É um privilégio. Há países muçulmanos onde você simplesmente andar com uma Bíblia faz de você um alvo fácil para ser degolado. E nós temos esse privilégio, óbvio, né? E se nós não aproveitarmos, com toda certeza seremos cobrados. E então aqui, Jesus ele começa fazendo uma cura num sábado. Se você lembrar, acho que umas 2, 3 mensagens atrás, né, tinha este mesmo assunto. Jesus ele curou uma mulher que durante mais de 10 anos, 14 anos, se eu não me engano, que ela andava encurvada. E Jesus vai e cura aquela mulher justamente no sábado. E aqui é uma cura também, só que aqui é de um homem que tem hidropsia. Não sei se você sabe o que é isso, mas o que é hidropsia? É o acúmulo de água no corpo. A pessoa incha, né, por conta da água, então você coloca o dedo, parece até aquelas marcas bem grandes, então incha os braços, incha as pernas, incha às vezes a testa, a face, e na maioria das vezes é o famoso barriga d'água. Talvez você já viu as pessoas com aquela barrigona lá por conta de hidropsia, mas você não sabia o nome. Então, é uma doença terrível, né, que normalmente é por conta de problema nos rins, e às vezes até problema de coração. Jesus ele curou uma mulher que estava 18 anos enferma, encurvada, com a espinha já calcificada para baixo, encurvada. E aqui ele vem e ele faz mais uma cura. O poder de Jesus Cristo em relação à cura, queridos, é algo indiscutível. Porque estava ali diante dos olhos daquelas pessoas. Não tinha como negar. O rapaz chegou inchado, com a barriga enorme. Não sei se era o caso dele, a barriga, né? Mas ele chegou todo inchado. E o Senhor o curou. Uma mulher há 14 anos estava encurvada, só conseguia olhar para baixo e o Senhor a curou. Ossos calcificados foram quebrados pela força do poder do nosso Deus. Isso era indiscutível para aqueles homens, mas aqui o poder de Cristo era indiscutível, mas talvez a pergunta que eu e você deveríamos fazer, e que muitos teólogos e comentaristas dizem é o seguinte: eles chegam a afirmar que aquele homem é bem provável que ele foi colocado naquela situação, na casa daquele homem, de propósito. Em que sentido? Aqueles homens, eles eram tão malignos, eles tinham tanto uma sanha por ver um erro em Jesus Cristo para poder condená-lo, então eles pegavam todas as oportunidades possíveis a fim de achar um erro nele, para que eles o pudessem matar. Repare que o texto diz que Jesus foi convidado. Só que esses convidados, por que nós podemos fazer essa suposição, como muitos comentaristas dizem, né? Esses convidados, eles não se preocupam com banquete. Diz a Escritura que o tempo todo eles estavam preocupados em observar a Jesus Cristo. Se você vai num lugar, meu querido, está lá, mesa para você, picanha, contrafilé, panceta, coração. Você vai estar preocupado com os outros? Vai nada, que enche a barriga. Só que aquelas pessoas, elas ficaram preocupadas o tempo todo em observar Jesus Cristo com uma intenção maliciosa. E porque, né, como eu disse, estavam procurando o tempo todo uma forma de achar algum erro nele. Como eu disse, alguns comentaristas vão dizer que este homem ele foi plantado ali de propósito com a finalidade de pegar Jesus em alguma falha. E, né, de fato, um cenário todo armado ali, né? Armaram churrascada, uma ceia, justamente para tentar achar um erro em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que sabe o que é o mais interessante? Jesus Cristo ele percebe que o problema daqueles homens
estava no coração deles. Eles eram malignos. Eles eram maus e por conta de serem maus, eles viam maldade até no próprio Cristo. Então, a falta de compaixão daqueles homens, o ódio deles em relação a Jesus Cristo, que eles estavam com ódio mesmo. Diz a Escritura que às vezes eles rilhavam os dentes por conta de coisas que Jesus Cristo falava. E então aqueles homens com ódio mortal de Jesus Cristo, eles achavam que curar num sábado algum doente era um pecado terrível. Mas eles não conseguiam perceber que pior que isso era o coração maligno que eles tinham. Então Jesus, ele termina, né, essa parte aí, que é basicamente o que eu já preguei, de uma forma esplendorosa, como nós lemos aqui no versículo 5 e no versículo 6. As pessoas tentam acusá-lo, acabam caladas por conta de seu poder, o enfermo é curado e Jesus sai vitorioso. Então, é basicamente o que eu já tinha pregado, né? E eu vou, na verdade, me der mais nos outros princípios ali. Põe o segundo, por favor. O segundo princípio é o seguinte: humildade é uma característica dos filhos de Deus. Humildade. Você lembra lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildes de espírito. E é interessante esse texto que, por exemplo, no versículo 7, acompanhe comigo. Lucas 14, versículo 7. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga: dá lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então, serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Olha para cá. Jesus Cristo, ele é observado por aquelas pessoas, mas diz a Escritura que então, a partir do momento, ele também começa a observar. E o que ele repara? Ele começa a reparar que algumas pessoas estão preocupadas com determinadas posições em um banquete, porque ali havia, de fato, lugares que eram lugares mais de honra e lugares que nem tanto assim. Jesus Cristo, ele é o único que ele consegue ver a motivação do meio do seu coração. Ainda que por fora nós venhamos a parecer um lorde, ele sabe as motivações do nosso coração quando nós vamos fazer alguma coisa. Só que é óbvio, quando as pessoas manifestam algo através de atitudes, fica muito mais fácil. Até eu e você percebemos, e Jesus Cristo aqui realmente percebeu. E essa parábola aqui, ela vai mostrar que, de fato, a humildade, segundo a Escritura, ela é uma antessala da honra. Sim, antes de sermos honrados, primeiro vem a humildade. E a soberba, sem sombra de dúvida, é uma plataforma para a ruína. É uma plataforma para desgraça. Por quê? Ora, aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Daí no versículo 7, né? Ele vai dizer assim: ao observar os convidados que acolhiam os primeiros lugares. Para você entender melhor, é assim. Os banquetes lá, às vezes, eram grandes mesas feitas em forma de U, basicamente. E o lugar central, a base do U, era o lugar de mais honra. Do lado direito, o segundo, do lado esquerdo, o terceiro, e assim sucessivamente, ali durante aquela mesa. Então Jesus Cristo, ele notou essa disputa, ele percebeu que um problema grave que havia com aqueles homens não era uma violação da etiqueta em relação à mesa. Porque por vezes, você sabe, né, quebramos etiquetas que não deveriam ser quebradas diante de um almoço ou coisa parecida. E eu mesmo, às vezes eu chego a algum lugar para comer, daí coloca 3 pratos, 4 tipos de talher, pronto, já embananou minha cabeça. Não sei. Só que Jesus Cristo não está preocupado com essas etiquetas. Outro exemplo. Lá em casa nós temos uma etiqueta de almoço, né? Meus filhos sabem. Minha esposa chama para o almoço e eu ponho primeiro.
Eu me sirvo primeiro, eu escolho a melhor parte do frango, eu escolho o melhor bife, eu escolho melhor tudo. Porque eu sustento a casa. Então, eu escolho. E os meninos sabem. Tanto é que, às vezes, minha esposa chama, eu estou terminando alguma coisa, digitando lá, e tem uma filhinha do lado do fogão, assim, tudo com pratinho na mão, né? Pai, vai demorar. Pai, vai demorar. Sabe? Primeiro é o pai. Só que, às vezes, eles quebram essa etiqueta. Porque eu demoro. Mas eu deixo, né? Pai, pode comer antes. Eu deixo. Jesus Cristo não está preocupado tanto com a etiqueta em relação ao almoço. Se você vai comer de garfo e faca ou de colher. Ele, de fato, começou a perceber que aqueles homens havia algo muito pior por detrás. Jesus percebeu que ali havia falta de humildade. No coração daqueles homens havia falta de humildade. No versículo 8 e 9 ele vai dizer: quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Não ocupe o primeiro lugar, não, porque vai para o último. Vai para o lugar mais inferior. E aqui há duas explicações básicas, porque ele diz assim, ocupa o lugar inferior. A primeira é o seguinte, a primeira é que se você vai e senta na... Por exemplo, você vai no casamento, hoje tem alguns casamentos meio chique, né, que tem as cadeirinhas reservadas para os padrinhos. Quantas vezes eu já fiz isso? Não sabia, fui, sentei. O lugar vago, bum, senta. Daí tem que chegar falando, que é para padrinho, né? Você sabe que é aquela cara murcha, né? E o que ele diz aqui, alguns vão dizer que há dois motivos para essa questão, né? Vai por último. Primeiro, porque, como você sentou num lugar de honra que não era seu, e o dono chegou e disse assim, olha, você precisa sair daí. Os outros lugares estavam ocupados, então, perdeu. Já era, né? Mas há uma segunda explicação, que você deve sair do lugar de honra ali e ir para o último, sabe por quê? Porque se não encheu a festa e tem um lugar intermediário, e você já sai com vergonha, né? Todo mundo vendo você saindo da posição de honra. Você vai lá para o meião. Daí daqui a pouco chega alguém que é mais digno do que você ainda. Daí você sai do meio para ir para o fundo. Seria uma vergonha dupla. Então, por isso, que alguns vão dizer, é por isso que ele diz, né? Vai e já fica por último. No versículo 10, o que é de surpreender é que esses homens, eles eram hábeis na lei do Senhor. Eles deveriam ser exemplo de humildade, de servir os outros. Só que eles estão justamente fazendo o contrário, estão brigando por conta de posições de honra, sendo que eles deveriam ser exemplo. Afinal de contas, o que Jesus estava ensinando ali, irmãos, não era algo novo. Ele estava apenas repetindo os ensinos de Provérbios, que aqueles homens tinham de cor. É tão certo que Provérbios 26, põe ele, por favor, Caio. Provérbios 25, versículo 6, vai dizer assim, não reivindique honra para ti na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Você consegue ver que é basicamente o que Jesus fez? Ele apenas repetiu esse ensino aqui de provérbio, né? Vai e fica lá no último lugar. E por que a Escritura diz, né? Ocupe o último lugar. Meu irmão, se você vai para o último lugar, não tem a possibilidade de algo ficar pior. A única chance que você tem é sair dali para ir para uma posição melhor, porque já está em último. Se você está no fundo do poço, a única coisa que pode acontecer com você é subir. Eu e você, nós somos constantemente chamados a ser humildes. Aqui é apenas uma parábola para nos explicar o quanto servos de Deus devem deixar o orgulho, a arrogância de lado e buscarem a cada dia mais serem humildes. Nós somos chamados a isso. Primeiro que nós temos um exemplo. Qual o exemplo? Jesus Cristo. Lembra em Filipenses quando a Escritura vai dizer assim? Ele mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o exemplo de humildade que nós temos. Deus, não julgando como usurpação ser igual a Deus, mas assumindo forma de servo, sendo obediente à morte até a morte de cruz. Esse é o primeiro motivo para que você sejamos humildes. Nós temos o exemplo de Cristo. Segundo, para que você não seja humilhado. Os arrogantes sempre são humilhados. Mas cedo ou mais tarde, sempre são. É tão certo que, por exemplo, Provérbios 29, pode pôr ali, Caio. Provérbios 29, pode pôr Tiago também. Provérbios 29, 23 diz assim, a arrogância do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. O quê? Que vai nos abater? Arrogância. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Na versão século XXI vai dizer que ele
se opõe aos arrogantes. Deus resiste aos soberbos, se opõe aos arrogantes. Põe próximo. 1 Pedro 5,5. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Vós, jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Eram os pastores da igreja, né? E é claro que o jovem não deve sujeitar apenas ao presbítero, que é pastor da igreja, em casa. Se sujeitar aos pais. E por que você acha que Pedro aqui cita justamente a questão do jovem? Porque você já viu um bicho tão burro igual o jovem? Eu sempre digo que a frase mais sábia que um jovem, que um adolescente deve dizer é: sou tolo, ignorante. Se você vê um jovem falando isso, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza, este está no caminho correto para a sabedoria. Agora não. Os jovens de hoje em dia têm lá, né, no auge da sua sabedoria, 15 anos, 16, 17. E então, porque ele sabe mexer no smartphone, que a mãe dele não sabe, ele se acha basicamente um formado em TI. Se acha o crânio. Então diz, meu pai é ultrapassado, minha mãe é ultrapassada. Não é, você que é arrogante, é o que diz a Escritura. A glória de se assentar no último lugar, no lugar inferior, é justamente para isso, né? Olha, para que você não seja humilhado. Por isso, meu querido, seja humilde. Ainda que você seja muito sábio, não expresse a sua sabedoria de forma arrogante. Ainda que você seja alguém muito inteligente, quando tiver que expressar a sua opinião, que alguém pedir, faça com respeito, faça de forma humilde. Sabe por quê? Porque sempre aqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos, esses sempre são humilhados. Sempre. Eu me lembro uma vez, nós estávamos no quartel, e tinha uns amigos que trabalhavam no material bélico, que era perto da companhia que eu trabalhava. Então, havia chegado um armamento novo para o nosso batalhão, e eles iam ao stand testar, e óbvio, né, precisava ir um oficial junto, e foi um tenente lá que era muito arrogante, muito. Então, os sargentos, amigos meus, dizendo assim, não, tenente, a gente só tem que explicar um negócio antes para o senhor, a respeito do armamento, né, como funciona e tal. Não precisa. Sou oficial, rapaz. Já li muito sobre essa arma aí. Não, tenente, é que nós já usamos ela. Não, sargento, para. Quem é um sargento para falar com o oficial, né? Quase um deus. Dito e feito. Deixaram, tá lá o homem. Pau! E eles aqui atrás. Silêncio. Passou um pouquinho, o tenente virou, só sangue escorrendo na cara dele. E o amigo meu disse assim, tenente, a gente ia explicar o ricochete dessa arma que é forte, né? Mas não deu para falar. Pum, tomou. Os soberbos sempre são humilhados. E a arrogância, ela afeta todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Não pense que por ser pobre você é humilde, não tem nada a ver. O que tem de pobre arrogante, rico também, óbvio que tem. O problema é que o rico, ele se orgulha da riqueza que ele acha que ele conseguiu por conta da sua própria força, por conta do seu trabalho. Agora, o que tem de pobre que só sabe pregar um prego, mas disse, mas convenhamos, eu não conheço alguém que martela igual eu martelo. Sabe nada, mas sempre se acha o melhor. Portanto, eu e você devemos tomar cuidado. Não ache, meu querido, o tempo todo que você é o melhor do seu trabalho. Não sabe por quê? A maioria das vezes você não é. Não é. Não se ache melhor que o seu chefe. Ora, porque se você fosse tão bom assim, o chefe era você, né? Daí tá lá, você peãozão, achando mais que o chefe. Humildade é essencial para mim e para a sua vida. Não ache que você é uma pessoa insubstituível. O dia que me tirarem deste lugar aqui, a empresa fale. Quer que eu fale? Quer que alguém fale, né? Fale nada. Eu lembro que quando eu fui sair da igreja de Guará para vir para cá, e na época, né, não tinha esse advento da internet ainda, e acho que nem rádio tínhamos muito, e eu tive 4 pequenos grupos ali, né, multiplicando, um que virou 2, virou 3, virou 4, e realmente muitas pessoas que estavam ali na igreja que foi por conta dos meus pequenos grupos multiplicando.
Aí eu falei, puxa, eu vou sair daqui, tadinho, vai quebrar a igreja, né? Na minha humilde opinião. Pensa numa igreja que cresceu. Nossa, cresceu demais. Muito. Você já foi Deus lá de cima, você não está vendo? Você é um moleque. Achou que as coisas funcionavam por conta de você? Não é. Humildade é essencial. Não ache que você é insubstituível. Não ache que o seu serviço é sempre o mais bem feito. Porque reparou como você é? Se o seu companheiro de trabalho ele demora para fazer alguma coisa, ele é lerdo. Você é perfeccionista. Porque você se dedica mais. Veja alguns exemplos da Escritura de que a arrogância de fato pode afundar a mim e a você. A Escritura vai falar sobre um homem chamado Nabal, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Nabal ele era um homem muito rico, muito rico, porém ele era alguém maligno e de trato duro para com os seus funcionários. É o típico rico arrogante. Então, Davi ele estava fugindo de Saul, e então ele manda alguns soldados ir a Nabal e dizer assim, arrumem comida para mim e para os meus soldados. E Nabal ele tem a cara de pau de dizer assim, este pão e esta água são meus, exclusivamente meus, e não de Davi, não vou dar. Ele tinha de monte, mas foi uma arrogância, uma petulância absurda. Então diz a Escritura que Davi fica furioso, sobe com vários homens e diz, vamos matar Nabal e toda a sua descendência. Olha a desgraça por conta da arrogância. Não apenas Nabal ia morrer todo mundo. E Nabal tinha uma esposa muito sábia, muito temente a Deus, chamada Abigail. A Abigail vai e intercede, diz, Davi, tem misericórdia de nós. A comida aqui para você, para os soldados, faz tudo. E cuidou daqueles homens. Uma mulher sábia livrou o marido da morte, mais toda a sua descendência. E então, o texto vai dizer que depois de 10 dias de Davi ter sido apaziguado por conta de uma mulher sábia, 10 dias depois o texto diz exatamente assim, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Quem feriu o Senhor? Quem feriu Nabal? O Senhor. Deus matou o arrogante. E o texto é explícito em dizer, Deus feriu a Nabal. E para completar a desgraça, né, que desgraça que é pouco, é bobeira, Davi pegou a mulher do cara. Não, essa mulher é muito prudente, vai ser minha esposa agora. Acabou. A Escritura vai falar sobre uma mulher chamada Jezabel. Tenho certeza que todos aqui conhecem a história dela. Isabel é uma mulher extremamente arrogante, impetuosa, maligna. O fim de Isabel foi trágico. Ela foi jogada de uma janela e o seu corpo virou esterco para animais, assim como Elias havia profetizado. Olha o fim desgramado que essa mulher teve. Por conta do quê? Arrogância e impetulância. Nabucodonosor, um tirano, ele então olha para o seu império e diz assim, eis tudo aquilo que eu construí. A força do meu braço. Eu conquistei todas essas coisas aqui. A Escritura vai dizer que o seu coração ele se encheu de orgulho. Você sabe qual foi o fim de Nabucodonosor? Diz a Escritura que Deus faz com que ele paste, literalmente. Nabucodonosor vira um bicho. Cresce pelos como se fossem penas, unha. Ele começa a comer junto com bois. O Senhor assim fez. Por conta do quê? Por conta de sua arrogância. No Novo Testamento a Bíblia vai falar sobre um rei chamado Herodes Agripa. Este rei então ele está ali no seu trono, com uma pompa, com roupas reais. E então ele faz um discurso e as pessoas dizem assim, essa voz é a voz de um Deus. As pessoas dizem que aquele homem parecia um Deus. O interessante é que, simplesmente pelo fato dele não transferir a glória para Deus, sabe o que aconteceu com ele? Põe ali Atos capítulo 12, por favor. Atos 12, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e comido por vermes, morreu. É hoje um Deus. Ele diz, não, longe de mim, né? Deus é apenas um. Não. Ele diz, morreu. Arrogância. E eu tenho certeza que você, no seu trabalho, na escola, sua família, você já viu casos de pessoas extremamente arrogantes que
mas passam cada vergonha. Oh, Deus! Talvez foi o seu caso, e por vezes já aconteceu isso comigo. Eu me lembro uma vez, essa vez não foi uma vergonha minha, óbvio, né? Eu estava indo fazer o concurso de cabo, se eu não me engano, para aeronáutica, e eu estudei muito, muito. Estudei demais. Tanto é que os meus amigos diziam assim para mim, para que estudar tanto? Eu falei, ora, só tem 2 vagas, por isso que eu preciso estudar demais. 2! E eu lembro que eu fui com os amigos para São José, São Paulo, não lembro. E ali na van, a gente conversando, alguns amigos dizendo assim, né? Você vai ser fácil, eu estudei demais. Não tem como eu não passar. Já era, tá no papo, a vaga é minha, a outra vocês brigam aí. E eu lembro de um conhecido falar assim para o amigo dele, né? Ô fulano, na hora que foi entrar para a sala para fazer a avaliação, ô fulano, boa sorte. Ele teve a petulância de dizer assim, não preciso de sorte, eu estudei. Humildade passou longe, né? E é óbvio que ele não passou também. Não passou. Eu e você devemos lembrar que a humildade é essencial para servos e servas do Senhor. E se olharmos a Escritura, nós também veremos o outro lado, né? O outro quadro, por exemplo, as pessoas quando se humilham. Veja o resultado de pessoas humildes que se humilham diante do Senhor. Oh, meu irmão, as conquistas são muito maiores. Nós vemos o exemplo de Ana, orando tanto para ter um filho, a ponto do sacerdote dizer a ela, olha, mulher, você está bêbada. E ela disse, não, meu Senhor, isso não é embriaguez às 9 horas da manhã, não. É que eu estou tão aflita de alma que não conseguem sair palavras da minha boca. E diz a Escritura que por conta desta humilhação de querer, de orar e de buscar, o Senhor a visita e dá a ela um filho. Você lembra o que acontece quando Maria, o anjo vem e diz, você vai ser a mãe do Salvador. Você vai ter ele aí no seu ventre. Leia Lucas capítulo 1, versículo 41 em diante, onde é o famoso Magnificat, né? Maria dizendo, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que contemplou a humildade da sua serva. Humildade. Ela poderia fazer diferente, né? Oh, Senhor, até que enfim, né? Se não fosse eu, ia ser quem aqui? Não tem ninguém melhor que não. Humildade. A Escritura vai falar sobre o filho pródigo que sai e faz um monte de besteira. Volta. Ele volta e diz assim, pai, eu não sou digno nem de ser chamado de filho mais. Contrate-me como um empregado. Por conta dessa humilhação, o pai vem e dá um banho e coloca um anel e faz um banquete para aquele rapaz. E talvez nos exemplos mais absurdos de humildade no Novo Testamento, eu particularmente acho um exemplo fantástico, é daquela mulher Cirofenícia ou Cananeia, dependendo da tradução, né? Diz a Escritura que ela está com uma filha à beira da morte. E então ela vai e busca Jesus Cristo dizendo, mestre, me ajuda. Quem tem filho aqui pequeno e fica doente, você sabe, é uma aflição terrível. Imagina o seu filho doente. Você vem aqui e diz assim, pastor, por favor, ora pela minha filha. Ela vai morrer. E eu digo assim para você, não vou orar. Não convém tirar o pão dos filhos aqui, dos membros da minha igreja, e dar para você, cadela. Imagina, hein? Jesus Cristo usou essas palavras. Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu irmão, se é você ouvindo um negócio desse, o que você faz com Jesus? Você voa no pescoço dele. Qual foi a atitude daquela mulher? Humilhada, ela ainda se humilha mais. Diz assim, é verdade. Eu sei, eu não posso de uma cachorra. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. E quando ela diz isso, Jesus que toma um susto. Oh, como assim? Intervém na vida daquela moça. A Escritura é cheia de ordenanças para que eu e você venhamos ser o oposto à arrogância. Humildade o tempo todo. Provérbios capítulo 26 e 27, põe os dois ali, por favor. Provérbios 26, 12 diz assim, vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Conhece alguém que se acha bom demais? Há esperança mais para o tolo do que para ele. Provérbios 27, 2. Deixa que os outros te elogiem, não a tua própria boca. Os outros, não os teus lábios. Você já viu aquela pessoa que vive falando bem de si? Não dá uma angústia conversar com a gente assim? Essa dando risada aí? Vocês conhecem então, né?
A pessoa vive falando bem dela. Ela, aniversário dela, ela posta no Instagram, parabéns para mim. Hoje é o meu dia. Vai ter textão sim. Ela posta as coisas e ela curte. Gente, é muita arrogância demais, né? Mas tem pessoas que são assim, se amam demais. Vivem falando de si. Eu acho que tem uma tirinha do Garfield, né? Que ele está com um amiguinho dele. Ele começa a falar assim, porque eu sou espetacular. Aqui no nosso bairro não tem ninguém melhor que eu. Eu sou fantástico. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais bonito. Eu sou mais sábio. Eu sou o melhor daqui. Depois, por quem ele cansa? Ai, estou cansado de falar bem de mim. Fale você agora, bem de mim. Tem gente que é assim. O tempo todo. É um orgulho absurdo. Agora, olhe para a Escritura. Você vê, por exemplo, Lucas, médico. Escreveu 2 livros. Lucas, o evangelho ao qual estamos estudando, e Atos. Você sabe quantas vezes Lucas escreveu o seu nome? 0. Mateus, autor do evangelho de Mateus. Ele escreve um livro que faz parte do cânon do Novo Testamento. As raríssimas vezes em que ele cita o seu nome, ele diz assim, Mateus, o publicano. Para mostrar a sua origem, olha, eu vim da política corrompida. Este sou eu. Nós vemos Paulo, talvez um dos homens mais santos que nós temos a perspectiva depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no final da sua vida, não é no começo, no final da sua vida, ele diz assim, fiel é a palavra de Deus e digna de toda aceitação. De que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, depois de uma vida inteira, 3 viagens missionárias, viagem a Roma, depois de naufrágios, depois de servir igrejas, depois de estar quase terminando a sua vida de uma forma trágica por conta do evangelho, ele diz isso. Eu sou o pior dos pecadores. Este era o padrão dos homens de Deus. E sem contar em Davi. Você sabia que não foi Davi quem escreveu sobre a sua vitória contra Golias? Não. Escreveram a respeito dele. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez questão de deixar registrado o seu adultério com Betseba. Ele não fala da sua vitória. Mas o dia que ele meteu o pé na lama, ele faz questão de deixar anotado. Talvez por isso ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Não porque era perfeito. É porque tinha essa humildade de reconhecer quando estava errado. Tanto é que quando ele foi confrontado pelo profeta, Natan vem e conta uma parábola e diz, Davi, tu és o homem. O que Davi faz? Corta o pescoço dele? Não. Se humilha, dizendo, pequei contra o céu e contra ti. É o que Paulo vai dizer em Romanos 3, 27, né? Onde está então o motivo da vanglória? Foi excluído. Então, para nós, queridos, não tem motivo de vanglória. É por isso que é uma bênção você acreditar que você é salvo pela graça. Porque não tem motivo de você se vangloriar. Você consegue bater no peito e dizer, cara, eu sou fera. Eu lembro uma vez, eu nessa humilde oração, Senhor, eu sei que eu sou apenas um instrumento, mas convenhamos, que instrumento? Comparado com o resto aí, gente do céu. Aí então o Senhor vai te afundando, vai te colocando lá embaixo. Daí um dia eu venho na igreja, tem uma pessoa para eu pregar, que era a irmã que vem limpar a igreja. Daí não tem como eu ficar arrogante mais, né? Eu vou cair e chorar. Vou levar pela minha família, pelo menos tem mais gente, né, na igreja. Terrível. Humildade. E terceiro, para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro e último, faça o certo com a motivação certa. Versículo 13, acompanhe comigo. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Convida os pobres. Eu vou deixar bem claro, né? Isso aqui não é de forma nenhuma algum tipo de política socialista, né? Faz para o pobre. Não tem nada a ver. Não equivale a tirar do rico e dar para o pobre. Não tem a ver com transferência de renda. Porque tem alguns que leem essa parte e dizem, olha, tá vendo? Transferência de renda, que reforma agrária. Fulano tem 2 terrenos, tem que invadir um.
Não, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. É justamente o contrário. O que nós vemos aqui são aqueles que prosperam pela graça do Senhor, de forma voluntária, ajudando aqueles que têm menos. Este é o princípio de toda a Escritura. Os que possuem são sempre incentivados, admoestados a repartir com aqueles que têm menos. Não são obrigados, incentivados. Mas nós não vemos Deus arrancando, a força, melhor dizendo. Deus abençoou, reparta. Que convenhamos, Deus abençoa tanto você. Eu acredito que só tem uma coisa pior do que não ter coisas. É você ter e não ter com quem compartilhar. Tem graça você ir à pizzaria sozinho? Já viu alguém assim? O cara faz o cara mesinha aqui, só ele. E eu acho que eu nunca vi. Que graça que tem assistir jogo sozinho. Tem graça. O bom é ter e compartilhar. Você faz aquele almoço delicioso de domingo. Para quem? Para você. Você pensa assim, você acorda e diz, hoje eu vou caprichar, churrasco e carne, isso, aqui. Vai ser uma benção. Para quem? Não, só para mim mesmo. Nem ânimo você tem para fazer. Por isso que a benção é compartilhar, né? Hoje o Edivaldo compartilhou comigo o almoço. Aleluia. Depois, eu, mandei uma mensagem para a Laís, assim, de manhãzinha. Laís, pergunta para o seu pai se ele não quer convidar para almoçar hoje. Coincidentemente, passou um tempinho e ligou. Pastor, quer vir almoçar aqui em casa? Eu falei, claro. Jamais negaria o seu convite. Cheguei agradecendo. Irmão, obrigado por me convidar para ir à sua casa. Mas eu falei, irmão, tem que chamar eu, tem que ter gente na sua casa. Só pessoas, famílias, é ruim, chama mais. Eu encho a sua casa, tem de gente, né? É bênção. Tá junto com gente é bênção. Assistir jogo de Copa do Mundo sozinho é terrível. Até jogo de futebol brasileiro, né? É ruim, né? Às vezes é bom chamar até quem torce contra. Seca. O meu próprio ali, chamei ele para assistir jogo Corinthians e São Paulo. Ele é São Paulino ou corintiano. Ele vai com um lençol de São Paulo na minha casa, põe na janela. Ficar de banco 3 meses, infeliz. É isso. Mas Deus nos abençoa para que nós venhamos a repartir a bênção também. Dinheiro é algo tão fantástico, queridos. Tão fantástico. Que Deus nos manda repartir. Nós devemos ser generosos. Fazer o bem é importante. Só que Jesus vai fazer aqui o seguinte, ele vai dizer, fazer o bem é de suma importância. Só que a motivação com o que nós fazemos é ainda mais. Por quê? Você sabe, né? Você pode fazer o que é errado com a motivação errada. Você pode fazer o que é errado com a motivação certa. Você pode fazer o que é certo com a motivação errada. E você pode fazer o que é certo com a motivação certa. Este é o padrão. Hospitalidade, generosidade são algo fundamental. É isso que Jesus está dizendo aqui. Só que essa generosidade e hospitalidade deve ser feita com a motivação correta. E aqui o exemplo que ele dá é banquete, né? É bênção servir os outros. Só que quando você assim fizer, não faça para expor a sua riqueza, para mostrar o tanto que você tem, mas faça com o intuito de abençoar o próximo. Este é o padrão aqui da Escritura. Uma das formas que Jesus vai mostrar para mim e para você é o seguinte, olha, quer abençoar mesmo? Convida quem não pode te retribuir. Eu não estou dizendo que você não pode, convidar os pares ou quem possa te retribuir. Não há problema. Desde que você não convide pensando nisso, né? Eu convido, mas agora tem depois da sua casa. Essa é a motivação errada. Jesus, ele ensina que aqueles que não podem retribuir nesta vida, é para esses que nós devemos fazer. Por quê? Porque daí a recompensa vai vir só do Senhor. Só que ele diz aqui, fazendo assim para esses, vocês vão receber a recompensa na ressurreição dos justos. E qual que é o impedimento para isso? É que você não quer. Você imagina, você faz algo, gasta o dia inteiro, uma semana inteira fazendo algo para alguém, e alguém fala assim para você, Deus abençoe. Só isso? Não, mas não tem uma retribuição aí, não tem nada. Vai nem convidar para uma pizza. Não vai nem colocar no Facebook, agradecimento especial, fulano. Não. Faça sem esperar retribuição. O som ficou diferente, é impressão minha. Ficou? Só daqui. Alô? Parou. Voltou. Então, eu e você devemos lembrar que essa promessa, espere receber longe na ressurreição dos justos, não é para nos desanimar. É para, no fundo, testar onde está a minha sua motivação. Onde está a minha sua motivação. William Hendricks, para encerrar, ele vai dizer assim,
perdem a alegria de alegrar outra vida aqueles que não são generosos. Perdem a alegria de alegrar outras vidas aqueles que não são generosos. Portanto, eu e você não devemos deixar oportunidades passar se nós podemos ajudar alguém. Esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão, ele dizendo que ele estava no supermercado, e ele estava lá para fazer compra, se eu não me engano, e ele falou que de repente viu um homem, não maltrapilho por conta de ser de rua, mas por conta de trabalhar muito em roça. Calça rasgada, mão tudo suja. Um filho descalço no supermercado. Ninguém vai ao supermercado descalço por vontade própria. Você vai só se não tiver mesmo. E este irmão contando que ele viu aquele homem naquela situação, simplesmente pegou uma parte do dinheiro da compra dele e foi e deu. Ó, leva. Ele provavelmente nunca vai ser retribuído por aquilo. Não. Aquele homem talvez nunca mais ele veja na vida. Este é o princípio. Faça. Faça para aqueles que não podem retribuir, porque a sua recompensa vai vir do Senhor na ressurreição dos justos. Por isso que eu e você devemos fazer o que é correto o tempo todo. Se eu e você fazemos o bem para os outros, queridos, apenas esperando algo em troca, o que a Escritura vai dizer de mim e de você é que nós não passamos de interesseiros. Interesseiros. E o mandamento é justamente o contrário. Faça. Não há problema, né? Se as pessoas retribuem, não há problema nenhum. O ruim é quando nós fazemos esperando alguma coisa. É por isso que ele diz, né? Faz para o pobre, porque dificilmente o pobre vai ter como retribuir para você. O mendigo, o aleijado. Que Deus possa dar a cada um de nós esse coração que não é egoísta. Esse coração que é humilde, como a Escritura vai nos dizer. Considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, é um mandamento muito difícil. Como assim o outro melhor que eu? Mas esse é o princípio da humildade. Lembre-se do grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus. Mas mesmo assim, se humilhou, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você imagina Maria dando ordem para Jesus? Eu fico louco só de pensar. Jesus, vai ao bar. Sabe quem que eu sou, mulher? A Escritura tem uma passagem falando da infância de Jesus Cristo. E nessa passagem, onde ele é esquecido no templo, você imagina, você é Deus e sua mãe esquece você ainda, no templo. 3 dias depois, Maria está voltando com a caravana. Zé, você não está sentindo que está faltando alguma coisa? Será, Maria? Acho que não é nada. Jesus ficou 3 dias depois, eles percebem que o menino está ali. Eles voltam. Jesus Cristo diz, eu não sabia que convinha estar na casa de meu pai. Maria diz, bora para casa. Isso aí, a entonação é minha, né? Minha tradução. Bora para casa. Aí então entra a única passagem que fala da ênfase de Jesus Cristo. E Jesus, em tudo, lhes era submisso. Obedecer um pai e mãe que não era pai e mãe, sabendo que ele era Deus. Esse é o exemplo de humildade. E que Deus possa dar a mim e a você esse coração humilde e principalmente um coração generoso que faz sem esperar retribuição. Amém, meus queridos?